Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar agora de duplicata e de alienação fiduciária. Então, rapidamente, duplicata, já falamos do surgimento lá do Código Comercial de 1850, em que era determinado ali que o vendedor apresentasse em duplicado ali a fatura ou a conta de tudo que foi comprado. Essa redação, obviamente, foi revogada pelo Código Civil de 2002, mas ainda assim existe uma preocupação do legislador de ter um documento que comprove ali o ato jurídico ocorrido entre esses comerciantes. Porque a gente vai ver, vou passar 2 slides rapidamente, que a duplicata ela é utilizada basicamente para compra e venda mercantil e também pode ser utilizada para prestação de serviços. Então, vamos lá. A gente tem a Lei 187 de 36 revogada e até hoje vigente a de 1968. Basicamente, a gente tem a duplicata vinculada, e quando se fala em duplicata, fala-se também em fatura. Mas duplicata e fatura não são sinônimos, são coisas diferentes. Fatura é o documento descritivo da compra e venda mercantil ou da prestação de serviço que contém indicação da quantidade, qualidade e preço do produto transacionado ou do serviço prestado. Ou seja, fatura não é um título de crédito. Fatura é meramente o documento que comprova a negociação feita, certo? A duplicata, a gente tem aqui uma necessidade de que, para a emissão da duplicata, eu tenha ali a fatura em todo o contrato de compra e venda mercantil a prazo. Ou seja, à vista eu não preciso de duplicata, embora a gente vai ver que posso ter duplicatas à vista. Mas aqui a ideia é, se eu faço uma compra e venda mercantil a prazo, é obrigatório que seja emitida a fatura para que essa compra e venda mercantil possa originar depois ali com a duplicata, que é o título de crédito comum aqui. No contrato de prestação de serviços, a fatura é facultativa, posso ter ou não, mas no contrato de compra e venda mercantil, obrigatória a fatura, para daí eu falar da duplicata como título de crédito, beleza? Então, como eu falei para vocês, posso ter um vencimento da duplicata à vista ou a dia certo, o mais comum é a dia certo, e eu tenho lá o sacador, que é um vendedor, e o sacado, que é o comprador. Basicamente, a mesma ideia lá da letra de câmbio. Só que aqui a gente vai ver que eu tenho o sacador, que é o vendedor, eles estão fazendo um contrato de compra e venda mercantil. O sacador é uma pessoa e o sacado e o tomador acaba ali. Opa, vamos lá. O sacador é o vendedor, o sacado é o comprador. E ali, quem vai receber, quem vai ser o credor, é o próprio sacador. Ou seja, nós temos na mesma posição sacador e tomador. Porque pensem comigo o seguinte: eu tenho aqui uma fábrica de farinha, tá? Tem uma fábrica de farinha. E eu tenho aqui uma panificadora. Beleza? E aí, contrato de compra e venda mercantil é isso. A panificadora vai comprar da fábrica de farinha para poder produzir e daí vender ali os pães, bolos, enfim. A panificadora, ela pode comprar lá uma quantidade de farinha, pode comprar lá algum outro tipo de mantimento, e esse pagamento pode ser ali feito à vista ou a prazo. E aí ela pode ser utilizada duplicata como um título de crédito. Como é que vai funcionar? A fábrica de farinha, ela é aqui a vendedora. Então, neste caso, é ela que vai emitir a duplicata. Então, ele que vai ser o emitente, ou também chamado sacador, né? Vai ser feita, então, pela fábrica de farinha a emissão da duplicata e que corresponde ali à obrigação da panificadora, que seria a posição de sacado ou devedora, fazer o pagamento, certo?
E quem que vai se beneficiar com esse pagamento? Vai ser um terceiro? Não, vai ser a própria fábrica de farinha, porque ela também é a tomadora ou beneficiária. Beleza? Então, é nesse sentido, sacador, que é o vendedor, também é o mesmo que o tomador ou beneficiário, porque eu emito a duplicata para outra pessoa pagar e esse pagamento vai vir de novo, né? Vai vir diretamente para mim. Beleza? Temos alguns requisitos. A duplicata tem que ter lá a denominação duplicata, a data da emissão, o número de ordem, o número da fatura. Falamos do quando é obrigatório e quando não é. Se for prestação de serviço, não é obrigatório, mas se for obrigatório ou se tiver na de prestação de serviços de forma facultativa, preciso constar o número. A data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista, o nome e domicílio do vendedor e do comprador. A importância a pagar em algarismos e por extenso, a praça do pagamento, a cláusula à ordem, a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la a ser assinada pelo comprador como aceite cambial. Aqui é interessante, né? E é a assinatura do emitente. Nesse sentido aqui, a respeito do aceite, a gente tem algo importante para ser falado. Vou passar aqui, daí a gente volta. O aceite, ele é obrigatório. Ou seja, eu só tenho alguns casos em que é possível eu recusar ali, aceitar a mercadoria e aí automaticamente esse aceite da duplicata é permitido que não seja manifestado. Então, assim, ó, obrigatoriamente, se eu comprei, tô falando lá da fábrica de farinha, né? Então, eu tenho a fábrica de farinha e eu tenho a panificadora. Se eu comprei da fábrica de farinha, e normalmente o que acontece, eu compro, eles entregam a mercadoria e depois eu faço o pagamento da duplicata, em regra, tá? Se eu comprei, eu tenho necessariamente que aceitar o pagamento, certo? Aceitar a cobrança, melhor dizendo, e fazer o pagamento. Por isso, o aceite é obrigatório. Eu só posso ali, de repente, recusar essa duplicata e aí não fazer o pagamento se tiver uma avaria ou eu não tiver recebido as mercadorias, ou ali quando não expedidas ou não entregues por sua conta em risco, ou seja, foi marcado ali que a fábrica ia mandar para minha panificadora e aí não chegou, ou então chegou com avarias ali, vários sacos de farinha aberto, vários sacos ali totalmente úmidos, enfim, que não tem mais possibilidade de utilização. Então, nesse caso, eu posso recusar ali e não aceitar a duplicata. Vícios, defeitos, diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias devidamente comprovados. Vamos pensar lá, eu pedi 5 toneladas de farinha e aí veio 1 tonelada, né? Claro, estou exagerando aqui, mas enfim, a quantidade não veio adequada. Ou eu pedi a farinha da marca tal, que tem uma farinha específica fabricada pela mesma fábrica, e aí eles me mandaram outra. Aí eu posso também recusar. Ou o último caso aqui é divergência nos prazos ou nos preços ajustados. De repente, a gente combinou um valor de X, e aí a hora que chega ali a duplicata, para mim, chega com um valor muito maior do que a gente tinha combinado, ou com um prazo diferente. Eu falei, não, não é isso. E aí eu posso não aceitar a duplicata. Mas a regra é que é obrigatório ali o aceite. Vamos voltar aqui só para falar da questão da fatura, e aí a gente vai para frente. Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura, mas uma fatura pode ser dividida em mais de uma duplicata. Eu deixei aqui esse desenho, que inclusive está lá no AVA, só para vocês terem aí muito claro. Eu posso ter a fatura 1, que é a comprovação lá da compra do monitor, do mouse, do gabinete, e essa fatura 1 vai precisar ser relacionada necessariamente a uma duplicata. Mas eu posso ter essa fatura 1 dividida em mais de uma, vamos colocar entre aspas, parcelas, ou seja, mais de uma duplicata, plenamente possível, certo? Agora, se eu tenho uma fatura 1, em que eu comprei monitor, mouse, gabinete e mais coisa, e depois eu tenho uma outra fatura 2, que eu comprei uma webcam, uma mesa digital e várias outras coisas, eu não posso juntar as duas faturas
e fazer uma única duplicata. Essa é a ideia. Tem uma fatura, uma duplicata. Outra fatura, outra duplicata. Então, aqui, a duplicata referente à fatura 2 e a duplicata referente à fatura 3. Não posso juntar duplicatas e juntar faturas, desculpe, e fazer uma única duplicata, mas posso retirar de uma fatura e dividir em várias duplicatas. Beleza? Então, é bem importante, eu falei até para o pessoal que estava na aula de revisão, na última aula de sexta, de que é mais ou menos pensando ali no ponto de vista dessas parcelas. Eu tenho uma fatura e eu posso parcelar em várias vezes, mas eu não posso pegar ali 2 faturas e colocar tudo num título, numa forma de pagamento única. Beleza? Aqui, o prazo para remessa do duplicado será de 30 dias, contados da sua emissão. Porque, como eu falei, eu faço ali a entrega do produto e eu posso, às vezes, enviar essa duplicata depois, né? Então, é possível negociar a questão das entregas de mercadoria, prestação de serviços, enfim, mas o prazo para enviar a duplicata é 30 dias da sua emissão. Quando a duplicata não for à vista, deverá ser devolvida pelo comprador ao apresentante dentro do prazo de 10 dias, contado da data da sua apresentação, devidamente assinada ou acompanhada de declaração por escrito, contendo as razões da falta do aceite. Lembram lá que a gente tem na ideia lá do sacado, sacador, tomador, aquela questão do aceite, né, pelo sacado. E eu falei já para vocês agora há pouco que o aceite, no caso da duplicata, é obrigatório. Então, a duplicata vem, chega até mim, dona da panificadora específica lá, que comprou da fábrica de farinhas. Essa duplicata chegou. Primeiro que essa duplicata precisa vir em 30 dias da data da emissão. Beleza, chegou até o meu estabelecimento, chegou até a panificadora. Se ela não for à vista, eu preciso devolver, né, necessariamente ali, preciso devolver ali pelo comprador, no caso eu, panificadora, para a empresa ali de farinha, para a fábrica de farinhas, no prazo de 10 dias, com ali a assinatura, ou seja, dando ali o aceite, ou eu tenho que fazer uma declaração explicando que um desses requisitos aqui, né, uma dessas possibilidades aconteceu e por isso que eu não estou aceitando ali essa duplicata. Beleza? Temos ali 3 tipos de aceite. Aceite ordinário, assino o título concordando. Por ordinário, tenha sempre a ideia de padrão, aceite padrãozinho que todo mundo está acostumado a ver. Aceite por comunicação. O comprador, no caso a panificadora, pode reter a duplicata até o vencimento e comunicar para a instituição financeira no qual ele é credor, e essa vai autorizar a retenção e mandar a comunicação para o vendedor. Então, eu posso ali fazer como comunicação e segurar ali a duplicata até o momento né, desse vencimento. E o aceite por presunção é basicamente ali quando o comprador esquece ali de manifestar o aceite, mas ele recebe a mercadoria. Porque vejam, se aqui as opções de impossibilidade, né, que você tem, as opções, melhor dizendo, de possibilidade que você tem de recusar a duplicata correspondem ao aceite, ao recebimento da mercadoria, né? Então, se tiver avaria, se tiver vício ou defeito, eu posso meramente não aceitar. O fato de aceitar corresponde ali a uma aceitação por presunção. Então, eu presumo que se ele recebeu a mercadoria e não manifestou o aceite e também não entregou a declaração ali contendo, né, a declaração por escrito, contendo as razões da falta do aceite, eu presumo que esse aceite aconteceu. Também é chamado aceite por presunção nos casos de duplicata virtual, em que eu não tenho, né, a efetiva assinatura no título por justamente ser de forma virtual. No caso de perda ou extravio do duplicata, nós temos a ideia da triplicata, que seria como se fosse uma segunda via. Então, como a duplicata, a ideia já é que seja duplicado, se eu vou emitir uma segunda via, a ideia é que seja, então, uma triplicata. Beleza?
E aqui o desenho padrão, mais ou menos como que é uma duplicata, claro que tem maneiras diferentes, né? Mas basicamente ali eu tenho as informações da empresa, eu tenho a data da emissão, informações da nota fiscal, nome do sacado, endereço da cobrança, enfim, e eu tenho ali a assinatura desse sacado, que seria ali a parte do aceite, beleza? Então, duplicata é isso, pessoal. Vou falar agora de alienação fiduciária. Falar bem rapidinho, porque alienação fiduciária não é muito longo. Então, veja só, aqui com a parte da duplicata, nós fechamos os títulos de crédito. Quando a gente fala de alienação fiduciária, eu já estou falando de contratos, não estou falando mais de um título de crédito. O que é um contrato mercantil? Os sujeitos são empresários, eu tenho uma natureza híbrida, ou seja, contratos cíveis e CDC, e é basicamente ali um exemplo de quando o banco contrata com a construtora para construir a sede e o banco concede empréstimo ao microempresário. Então, quando a gente fala de contratos mercantis, eu estou falando de contratos em que os sujeitos são empresários. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, a gente começa a falar de contratos que podem ser mercantis e podem também não ser, porque eu posso ter sujeito, pessoa física, figurando ali como contratante nesse caso aqui da alienação fiduciária. Qual que é a ideia, então? Alienação fiduciária em garantia. Bem rápido, estou acabando esse vídeo. Uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de determinado bem, móvel ou imóvel, ficando essa parte, na maioria das vezes, uma instituição financeira, obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato. Então, aqui é o exemplo básico do financiamento da casa, do financiamento do carro, que é feito por alienação fiduciária. O banco, então, vai alienar, no sentido ali, né, de vai vender a propriedade para mim, então vamos colocar aqui consumidor. Só que vai ficar ela obrigada a devolver ali aquele bem, porque basicamente funciona assim: o banco e o consumidor têm um contrato. Nesse contrato, o consumidor precisa pagar as parcelas para o banco, e ele pode ficar ali na posse do imóvel ou do móvel, enfim, né, de utilizar o veículo ou a casa. E aí, só que isso ainda está em propriedade do banco. Quando acontecer ali de quitar, né, aí o banco precisa devolver para o consumidor aquele bem. É basicamente isso. Aí aqui a legislação, a gente tem uma legislação específica sobre o financiamento imobiliário, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel. Então, essa legislação traz a alienação fiduciária de coisa imóvel. Também temos ali, dentro da ideia de mercado de capitais, as possibilidades relacionadas ali à alienação fiduciária. E, por último, a alienação fiduciária aqui, que seria, de uma forma geral, as normas ali a partir de 1969, que estabelecem também algumas características e algumas providências da alienação fiduciária. Basicamente, para a gente encerrar, então, o mesmo exemplo que eu fiz agora há pouco ali, só que de uma forma muito mais bonita, né? Eu tenho o vendedor ou alienante anterior. Imaginem que eu estou comprando um bem imóvel ou imóvel que ele já seja usado, porque eu posso comprar um bem novo ou eu posso comprar um bem usado. Então, imaginem que eu estou comprando um usado. Eu tenho o vendedor. Esse vendedor, ele vai vender ali para o comprador. Então, no caso ali, né, eu vou comprar esse imóvel. Então, vamos colocar aqui Luciane e vamos colocar ali que o João me vendeu. O João me vendeu ali um carro. Eu comprei, só que eu comprei na condição de alienação fiduciária. Eu sou devedora fiduciante, ou seja, eu instituí uma alienação fiduciária e vamos imaginar ali que o credor é o banco Itaú. E aí, o Banco Itaú é que tem a propriedade irresolúvel da coisa. Ou seja, se eu não fizer o pagamento das parcelas para o Banco Itaú, ele tem a possibilidade de ficar com esse carro. E aí, obviamente, que ele vai dar ali o andamento, vai vender o veículo para poder satisfazer o valor que eu estou devendo.
Mas, basicamente, a ideia é quem que tem a propriedade irresolúvel? O credor fiduciário, ou seja, o banco, até o momento em que eu quite as parcelas. Quando eu quitar as parcelas, ele vai precisar me devolver esse bem que está ali em propriedade dele enquanto credor. Beleza? Então, mesma coisa se for, em vez de um carro, um imóvel, eu tenho o banco que vai fornecer um crédito imobiliário para que eu adquira esse imóvel, só que o próprio imóvel é dado em garantia. Então, se acontecer de eu não fazer o pagamento, o banco pode ali ficar com esse imóvel, porque afinal de contas foi dado em garantia, para satisfazer ali a dívida que eu não cumpri. Agora, se eu cumprir, pagar tudo certinho as parcelas, ao final ali, quando eu quitar, o banco precisa ali me entregar, me devolver esse imóvel pelo qual ele está como proprietário. Beleza, gente? Então, por agora é isso. Na sequência, então, a gente vai falar de arrendamento mercantil, ou também chamado de leasing. No próximo vídeo, espero vocês. Até já!